Todo mundo gosta de um bom vilão em um filme de animação. Mas será que realmente o Bowser é o vilão mais cruel da Illumination? E quem seria o pior vilão dos filmes da empresa? E a resposta dessa pergunta tá no último filme lançado pela criadora dos Minions. Estamos falando do chefe, o cara que quer simplesmente cozinhar uma linda família de patos que saiu de um lago no interior para ir para Jamaica. Quer dizer, é claro que ele quer acabar com toda a família do Mac, mas ele quer fazer isso como vingança, porque eles soltaram sua arara e ele ainda consegue um helicóptero só para fazer isso. Algo totalmente desproporcional. Além disso, ele fala poucas vezes no filme, o que o deixa ainda mais distante dos fãs. Por isso, o chefe é o pior vilão até agora entre os filmes da casa dos Minions. Vem com a gente até o final do vídeo para ver o nosso ranking completo de vilões da Illumination. Pega a sua pipoca, se ajeita no sofá, já deixa o like no vídeo e vem comigo! Tá começando mais um Team Videos. Um dos piores filmes da Illumination também teria um dos piores vilões. Mas até que eu tenho que admitir que a ideia de colocar um pintinho como antagonista foi bem inteligente. Mas mesmo assim, Carlos é um vilão que dá pra esquecer tranquilamente. Depois de dar um golpe de estado contra o pai do Júnior, quem iria se acostumar com um pintinho da Páscoa? Essa ideia daria tão certo quanto um humano como o coelho. Sem ofensas a quem gostou do filme, mas Carlos e suas minhocas não foram bons vilões. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que o Vector é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos. Mas como vilão, gente, ele é uma negação. Eu acho que por isso ele é tão engraçado. Na verdade, o seu pai, o Sr. Perkins, é bem mais assustador do que ele. E como o nosso ranking é sobre maldade, a gente pode dizer que o Vector nem era mau, mas só um garoto mimado de 40 anos. Dito isso, eu espero muito que ele apareça em Meu Malvado Favorito 4, apesar de ser bem difícil que isso aconteça. Eu ia adorar ver ele dançando mais uma vez no novo filme do Gru. E você? Pets é um dos melhores filmes da Illumination. Já Pets 2 nem tanto. E o seu vilão segue a mesma linha, também não sendo tão bom. Claro que o dono do circo que faz de tudo para ter o tigre branco de volta é um cara mau, mas ele é bem simples e sinceramente eu tenho até dificuldade de lembrar do rosto dele. Eu só lembro que ele é um cara com um casaco preto e um sol escaldante. Além disso, ele é derrotado por uma velhinha no final das contas. Ou seja, ele nem era tão perigoso assim. Mas eu gostei dessa cena, vai. Grinch é ao mesmo tempo o vilão e protagonista do seu próprio filme. Claro que ele é perverso, mas a sua luta é contra uma data que ele odeia. Ou seja, ele não odeia as pessoas, mas sim o Natal. E essa é uma motivação que se desfaz bem rápido quando ele encontra uma garotinha que fala algumas palavras doces pra ele. Na verdade, gente, o personagem do filme live action era bem mais perverso e assustador que o Grinch da Illumination de 2018. Então, Grinch, pelo bem do Natal, você foi reprovado como vilão. Falando agora de vilões que de fato queriam fazer o mal por fazer o mal, a gente começa com El Macho. O ex-super vilão que simulou sua morte para abrir um restaurante e voltar a ser super vilão, usa os ajudantes do Gru como cobaias para virarem seres roxos que destroem tudo sob o seu comando. Pode até ser um bom plano, mas vamos ser sinceros, nesse o Dr. Nefarious foi bem mais vilão do que o próprio El Macho, já que essa ideia deve ter sido dele. Então esse personagem era um vilão meio que sem propósito, mas era um cara mau com certeza. Mesmo pagando a conta do bar, coisa que alguém mau de verdade nunca faria. E se você também curte filmes de animação e seus personagens do mal, comenta aqui embaixo o hashtag vilão. Afinal, não existiriam heróis se não fossem por eles. Brett é um típico vilão movido por vingança, o que de fato é bom, já que seu objetivo é destruir Hollywood pelo cancelamento do seu show de TV. Ao longo da produção, a gente vê que ele é ardiloso e inteligente, além de cruel, já que ele tenta acabar com o Gru utilizando o raio gerado em seu super robô gigante. E se não fosse o Dru, as meninas estariam órfãs e a Lucy viúva hoje em dia.
o cara é mal de verdade. Mas vamos combinar que assim como o Vector, ele é um mimadinho. Agora vamos começar a falar de caras maus de verdade. O Har é aquele típico vilão que quer tudo pra si: poder, controle e dinheiro. E gente, os piores vilões são os melhores, já que a gente não sente culpa por não gostar deles. O vigarista vendia garrafas e galões vazios para pessoas, e ainda impedia que os cidadãos saíssem da cidade para não descobrirem que poderia ter árvores de novo. Ele também foi capaz de ameaçar um pequeno garoto e a sua família só para manter a sua falsa venda de ar limpo. E o pior de tudo, mesmo depois de várias canções e lições, o infame Aloysius não se arrependeu e ainda tentou convencer todas as pessoas. Até os capangas do vilão mudaram de opinião. Realmente ele é aquele vilão incurável. Ainda bem que ele foi embora. Uma vilã que não desiste nunca: Scarlet Overkill, que todos nós pensávamos que nunca mais iria aparecer. E ela surgiu uma última vez para tentar roubar a coroa da Inglaterra. Só que antes disso, ela comprova seu nível de maldade várias e várias vezes. Como quando ameaça os Minions de morte em momentos diferentes, ou quando os leva para a câmara de tortura mesmo depois deles terem feito o que ela ordenou. Além disso, ela tenta explodir todos os Minions, o que não acontece graças ao Kevin gigante. Enfim, Scarlet é uma das vilões que, assim como o Har, não expressa nem um pouco de bondade em momento algum do filme. Por isso ela tá tão bem ranqueada como uma das piores vilãs da Illumination. Agora vamos começar a lista do nosso pódio com os 3 piores vilões da Illumination até agora. Então, se você tá gostando do vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Combinado? E parece que de fato os filmes dos Minions trouxeram alguns dos melhores vilões da empresa à tona. E começando o nosso top 3, não poderíamos deixar de colocar o Sexteto Sinistro, sendo que na verdade eles são 5 depois de terem traído Knuckles, o que na verdade já inicia a sua lista de maldades. Além disso, o grupo de vilões são tão perversos que prendem um pequeno garoto com seus braços e pernas nos ponteiros do relógio, o que causa bastante dor pro pequeno Gru. O objetivo do grupo também é bem maléfico, já que a ideia deles era usar a Pedra do Zodíaco para destruir completamente a sede da Liga Anti-Vilões, e no processo acabar com todos os seus membros, da pior maneira possível. Então, por não conhecerem limites, esse grupo de 5 supervilões merece o posto de 3º lugar entre os piores da Illumination. Agora, no 2º lugar, temos um personagem que muitos vão discordar, mas que merece a sua colocação no ranking. Isso porque as suas atitudes afetaram a vida de milhares de animais e também de pessoas. Por mais que uma vez Hildo tenha se arrependido, a impressão que fica no filme é que isso só aconteceu porque a última árvore foi derrubada. O que significa que se a floresta de trúfulas fosse bem maior, provavelmente ele estaria derrubando árvores até hoje, já que a sua principal maldade é a ganância e o poder. Assim como o Har. O problema é que as ações do Uma Vez Hildo tiveram consequências muito piores que as do Har. Na verdade, a gente pode dizer que esse último se tornou vilão graças ao primeiro. Por conta do criador dos Needs, peixes, pássaros e os pequenos ursos acabaram tendo que migrar Deus sabe pra onde. E quem sabe quantos deles sobreviveram. Afinal, Uma Vez Hildo acabou com a sua fonte de alimentos. E quando não se come, mais cedo ou mais tarde a vida acaba. Além disso, todas as pessoas de Snidville vivem uma vida sem conhecer uma única planta, cercados de plástico e radioatividade graças ao fato de Uma Vez Hildo ter derrubado todas as árvores. Por conta disso tudo, a gente tem que dizer que ele foi um vilão bem ruim, que na sua própria música tenta se convencer que não era tão mal. Mas gente, ele era assim. Pelo menos com o passar do tempo ele mudou, mas isso não apaga os seus erros do passado e as suas consequências. E no primeiro lugar, não podia ser diferente. O cara que o único objetivo de vida é o poder absoluto. Estamos falando do Rei dos Koopas, Bowser. Claro que em alguns momentos ele diz que a sua intenção é de fato se casar com a Peach,
Mas na verdade essa é uma espécie de paixão doentia, não amor de verdade. Isso porque caso ela não topasse, ele não pensaria duas vezes em destruir todo o reino cogumelo, assim como fez com o reino dos pinguins. E o monstro ia jogar todos os seus presos vivos dentro de um mar de lava incandescente. Você tem noção de como isso é muito maligno? E para completar a sua lista de maldades, o cara teve a capacidade de prender os dedos do seu mais fiel seguidor no piano, sem motivo algum, o que mostra que ele não tem ideia do que seja querer o bem dos outros. Por isso, o Bowser, além de ser o rei dos culpas, é também o rei dos vilões da Illumination. Claro que aquela música do Bowser é bem divertida e engraçada, mas isso não o torna menos perverso. Pelo contrário, ele é ainda mais perigoso, já que pode usar essa desculpa para fazer outras maldades. Quem sabe em Super Mario 2, não é? Que vai ser lançado em 2026. Tô deixando 2 sugestões de conteúdo para você assistir depois e se divertir ainda mais. Valeu e até a próxima!